Boa noite, eu sou o professor Paulo Nicoli Ramires e você está no nosso segundo encontro da jornada inaugural do Clube de Aforismos. E o tema de hoje é para debater a revolução dos aforismos e você vai descobrir como transformar informação em conhecimento. Bom, você deve se lembrar que no nosso encontro de ontem nós estávamos discutindo a diferença entre informação e conhecimento. Como o conhecimento está relacionado à memória, engajamento, senso crítico, e é por isso que conhecimento não sai da nossa cabeça, enquanto que a informação surge para desaparecer, entra por um ouvido e sai pelo outro, gerando o tal do esquecimento. Bom, mas hoje a gente vai aprofundar o tema dos aforismos. Se você quiser participar desse debate, basta você fazer seus comentários, expor suas questões, que à medida do possível e assim que for possível, a gente vai responder o quanto antes. Tudo bem? Bom, vocês sabem que eu tenho duas formações, né? Eu fiz filosofia e ciências sociais. Nas ciências sociais a gente estuda antropologia, política, sociologia, tem estudos de história, geografia, teologia também, a gente estuda, enfim, uma psicologia também, uma série de conhecimentos por aí afora, né? Eu devo ter feito, pelo menos, entre as duas graduações, o mestrado e o doutorado, pelo menos umas 120, 130 disciplinas. Mas eu garanto para vocês que tudo que eu aprendi continua aqui na minha memória, né? Não só porque eu lia bastante, mas é porque eu usava essa técnica dos aforismos. Seja para transmitir o conhecimento para os meus colegas, muitos deles pediam aulas antes das provas, avaliações, e eu tinha tudo de cabeça. E muitos colegas perguntavam para mim, mas como que você consegue fazer isso? Acontece que eu sempre fui muito cuidadoso com os meus estudos, e não se trata de ter decorado os textos, os livros, mas sim de transformá-los de alguma forma em fragmentos. Aliás, essa é a ideia que melhor expressa os aforismos, né? Então, há quem diga, né, que os aforismos começaram a ficar mais presentes na literatura, primeiro a partir do século XVI e XVII, com o movimento barroco na Alemanha, né? O Walter Benjamin é um autor muito importante que se destacou por estudar os aforismos. No século XVII, o movimento romântico, o romantismo alemão também escrevia na forma de aforismos, e eu queria explicar direito o que é isso e como que Nietzsche e Walter Benjamin usaram como poucos esse tipo de estratégia. Além de outros pensadores alemães, Krakauer, a gente pode pensar também no próprio Brecht, né? Enfim, poemas também são feitos na forma de aforismos, né? Mas o que é aforismo? Aforismos são fragmentos do conhecimento, mas eles não ficam isolados aqui e acolá. Eles formam como se fosse um mosaico de ideias, mosaicos de teorias, mosaicos de interpretações, que nos ajudam a produzir interlocução, ou seja, diálogo com outras correntes do pensamento, críticas a outros autores. Então, o que eu faço aqui no nosso clube de aforismos, e que você pode fazer a sua assinatura, depois, em outro encontro, a gente explica isso melhor. O que importa aqui é discutir mais conteúdo do que fazer propaganda, mas a questão é a seguinte: os aforismos podem também passar por um processo de transformação, né? Quantos livros a gente não lê escritos linha por linha, né? Textos de parágrafos gigantescos ou centenas de parágrafos, mas a minha proposta aqui, essa é a minha metodologia, e nisso que a gente se diferencia de outros cursos por aí afora, né, com os nossos aforismos, é porque a gente conseguiu sintetizar, né, transformar conteúdos densos, gigantescos, em ideias rápidas, velozes de serem conhecidas e interpretadas. Claro que isso não traz um malefício, né? Não se perde tantos detalhes. Ao contrário, a gente chega no suprassumo, na essência, né, naquilo que há de mais fundamental, essencial num autor, numa obra, sem perder, claro, de vista o contexto da obra. De modo que, claro, além dos aforismos, a gente mais do que recomenda que você leia essas obras. Mas o que eu estou aqui para fazer é facilitar a vida de todos com conteúdo crítico, com conteúdo profundo, na essência, no suprassumo, como eu havia dito, de cada conteúdo, para que vocês possam exatamente aprofundar e alargar, né, expandir o seu conhecimento. Muitas vezes, na própria filosofia, esse método é questionado, geralmente por filósofos ou estudantes de filosofia ou intérpretes da filosofia, que têm o costume ou a ideia de dizer que uma ideia ou uma tese filosófica precisa ser construída em centenas de páginas. Claro que isso é importante, mas Nietzsche
foi um autor que melhor utilizou os aforismos dentro da filosofia, né? Então, o aforismo, como eu disse, funciona como um quebra-cabeça. E quando a gente lê o Nietzsche, nunca a gente vai ler o Nietzsche defendendo uma única ideia com centenas de páginas ou centenas de parágrafos. Ao contrário, o Nietzsche era um pensador que no século XIX passou a utilizar como ninguém os aforismos com a intenção de, em poucas linhas, em poucos parágrafos, conseguir ser mais profundo do que muitos filósofos ou intérpretes da filosofia que muitas vezes acabam usando centenas de milhares de palavras para tentar expressar uma ideia. Então Nietzsche ele foi um pensador que procurou fazer uma poética filosófica, né? Ao mesmo tempo utilizar pequenos fragmentos e que se tornavam mais bombásticos do que muitas teses gigantescas. E o Nietzsche, claro, foi um autor muito importante porque ele conseguiu fazer toda uma crítica ao pensamento ocidental, desde os gregos, passando pelos medievais, pensadores modernos também, com a ideia de sintetizar as suas ideias de forma crítica, mas também criar suas próprias ideias. E o Walter Benjamin, no século XX, talvez tenha consagrado melhor esse tipo de estratégia, esse tipo de método. Aliás, Walter Benjamin era um filósofo que, no livro chamado A Origem do Drama Barroco Alemão, ele dizia que o aforismo é como uma iluminação profana, um raio que ilumina a noite. Ou seja, são pensamentos sintetizados, profundos, e que trazem um conteúdo reflexivo de forma sensorial, né? Ou seja, de forma a mexer com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e focar na ideia na qual esses conteúdos eles ficam na nossa cabeça, né? Gerando a memória, gerando o conhecimento. Então eu gostaria de citar aqui um livro que até eu vou deixar na descrição para vocês aqui embaixo, que é um livro que o Benjamin nunca publicou, apenas foi publicado de forma póstuma, né? Porque ele teve que se matar fugindo dos nazistas, infelizmente, senão ele pararia num campo de concentração, que é um livro chamado Livro das Passagens. E esse livro se chama Livro das Passagens por vários motivos, e o principal deles é porque é um livro de citações. O Walter Benjamin capturou obras de vários autores do século XIX para descrever uma outra passagem, do fim das cidades medievais e a ascensão das grandes cidades, das cidades modernas, o processo de urbanização, a substituição do cenário rural por chaminés, multidões. E o Walter Benjamin, ele escrevia, né, nesse formato de aforismos, não só para descrever a passagem, né, da cidade medieval para a moderna, mas em vários ensaios que ele escrevia sobre o cinema, sobre artes, sobre filosofia política, sobre aspectos sociológicos também da própria cidade. Então, o aforismo, por que ele funciona então como um mosaico, né? O mosaico é como se a gente fosse montando como um quebra-cabeça, pedaço por pedaço. E, no final das contas, à medida que a gente forma e amplia, né, esses aforismos, eles vão tornando cada vez mais o leitor ou ouvinte num indivíduo crítico, capaz de relacionar temas diferentes, autores diferentes, e eu imagino que esse seja o grande desafio que você tem. Às vezes você lê uma grande obra, mas não tem a menor ideia de como relacioná-la com outros aspectos teóricos, outros autores, no que um autor está criticando o outro. Então aí vem a importância do aforismo, né? Pela sua capacidade de ser conciso, sintético. Não é um resumo, não é uma falha do pensamento a ponto de excluir outras ideias importantes em textos maiores, mas ao contrário, o que a gente faz no final das contas, além de sintetizar, é apresentar a essência de um pensamento. E esse foi o desafio que eu me propus no Clube de Aforismos. Vocês estão vendo aqui o nosso link e vocês poderão acessar para ter um conhecimento, uma ideia de como funciona a nossa plataforma. Mas a nossa ideia central, qual que era? Claro que existem textos fundamentais de Kant, de Hegel, de Marx, que eles são gigantescos. E hoje a gente passa por um grave problema, né? Nossa época dita pós-moderna. A gente tem muito acesso à informação. A gente vê informação aqui, acolá. Nós gostaríamos de ler muitos dos livros que estão diante dos nossos olhos quando a gente entra numa livraria. Mas será que você tem tempo para isso? Será que você consegue sentar 5 horas numa biblioteca, como eu sempre fiz, e conseguir digerir cada ideia, cada parágrafo, linha por linha? Eu costumo dizer que alguns textos, alguns livros são de trincheiras, né? Eles são tão ricos em conteúdos que muitas vezes a gente não tem tempo
nem para aprender em termos de colocar isso na nossa cabeça, nem de ler cada um dos detalhes do texto e relacionar com outros autores. Então foi diante disso que, a partir de Nietzsche, Walter Benjamin e outros autores importantes que usaram aforismos, que eu pensei na possibilidade de aforismar, né, textos gigantescos de vários autores e transformar isso em vídeos e também em outros conteúdos, né, materiais de apoio, quiz, enfim, tem uma série de ferramentas que a gente tem na nossa plataforma e a gente está desenvolvendo também cada vez mais para aprimorar e que a gente usa essa estratégia. Então, essa é uma grande questão, talvez polêmica, talvez chocante para os filósofos mais tradicionais, certamente eles vão nos criticar, mas eu queria dizer que a gente tem um respaldo no pensamento benjaminiano, no pensamento nietzschiano, para dizer que isso é possível, né? Nós vamos aforismar vários livros, várias teorias, e você já pode conhecer algumas dessas estratégias que nós usamos em torno dos aforismos com as nossas primeiras gravações, né, sobre pensamento do Max Weber, também importante sociólogo, sobre diversos autores que tratam dessa sociedade em rede, e nós estamos preparando novas gravações. Semana após semana você vai ter acesso a mais aforismos, muito provavelmente com mais convidados, né, outros professores que vão participar dessa metodologia. Bom, então o aforismo, como eu disse, e aliás, como Benjamin diz, é uma iluminação profana. Mas o que é uma iluminação profana exatamente? É a capacidade que a gente tem com um pensamento sintético, não resumido, mas sim aprofundado em poucas linhas, em poucos parágrafos, de ter, no final das contas, um pensamento crítico, um pensamento compreensivo sobre a realidade. Por isso que Nietzsche dizia que fazia filosofia martelada, com seus aforismos, né? Então ele foi capaz de colocar a história da filosofia de ponta cabeça, criticando seus antecessores, desde o pensamento antigo, o pensamento moderno e medieval, e com pequenas frases, pequenos parágrafos, ou algumas poucas páginas, criar pensamentos bombásticos, pensamentos que subverteram a concepção de bem e mal, a concepção moral da sociedade. E Walter Benjamin, por sua vez, não sei se vocês sabem disso, ele entrou em muitos debates e brigas, né, intelectuais com o Adorno, que também fazia parte da escola de Frankfurt. E o Adorno tinha como premissa a ideia de que os textos, isso antes da morte do Benjamin, os textos deveriam ser escritos de forma tradicional, né? Ou seja, textos longos, são bem elaborados, ninguém aqui está para negar isso. Claro que é importante a gente ter acesso a esses livros, mas veja você, né? Eu, quando comecei a ler bastante filosofia, sociologia, eu tinha muitas dificuldades, quando eu era um garoto ali, 17, 18 anos, de entender o conteúdo da obra, né? Mas, ao mesmo tempo que eu li essas obras mais densas e gigantescas, eu comecei a me aprofundar no Walter Benjamin e no Nietzsche. Foram uns autores que eu abracei imediatamente quando conheci a maneira como eles pensam e como eles escrevem. E agora o que eu faço com vocês é apresentar oralmente, através de vídeos, parte desses conhecimentos. Mas o que me surpreendia nesses autores, Benjamin e Nietzsche, era a capacidade que eles tinham, sim, de fazer críticas e aprofundar o conhecimento dos seus antecessores a partir de fragmentos, pequenos parágrafos, às vezes até retirados de outras obras importantes, mas que eram sintetizados ainda mais nas suas mãos. Bom, então todo esse arcabouço, né, de recursos aforismáticos permitem que a gente tenha um conhecimento sintetizado, mas não é resumido, tá, gente? Cuidado com essa diferença. Meu objetivo não é criar um manual, não é criar um resumo, mas é chegar, digamos assim, no osso, na essência do conteúdo, né? E a partir disso, permitir, possibilitar que vocês alcancem essas obras que têm conteúdo difícil, mas eu garanto para vocês, porque essa é a experiência dos meus alunos. Às vezes eu apresento uma obra difícil, mas de forma sintetizada com os nossos aforismos, eles conseguem, graças às aulas, graças à metodologia que eu uso, né, de trazer parágrafos dos autores, ou até mesmo criar meus próprios textos, né, reduzindo, né, de alguma forma com os aforismos, o conteúdo desses autores, eles conseguem ler as obras mais densas, né? Então, claro, a filosofia não é assim tão fácil, ela traz, sim, alguns aspectos mais profundos, mas o aforismo ela é uma espécie de
sintetização através de um quebra-cabeça que a gente acaba montando na nossa cabeça e aprofundando os nossos conhecimentos. Então, eu queria convidar vocês para a minha plataforma. É uma plataforma de estudos totalmente inovadora, porque certamente você já deve ter visto palestras maravilhosas, mas às vezes você não consegue fixar o conteúdo. Às vezes pega uma coisa, outra coisa você esquece. Então, o que eu fiz na nossa plataforma, né? São vídeos curtos, de 5 a 10 minutos, em que a gente alcança o osso, a essência, a estrutura de cada autor, de cada texto, mas não é apenas um aforismo de 10 minutos, é um conjunto, né? A gente formou literalmente um mosaico. Então, por exemplo, se vocês quiserem acessar o Marx, a gente conseguiu transformar sua densa e gigantesca obra com textos que foram inclusive publicados apenas postumamente, outros tantos em vida, mas a gente conseguiu trazer o suprassumo das suas principais ideias, articulando com outros autores, com quem ele critica, ou quem ele critica exatamente, o Hegel, o Kant, o Fichte, Feuerbach, o Adam Smith, David Ricardo, entre tantos outros pensadores contemporâneos a Marx. Então, eu espero que você goste dessa experiência, né? Porque o aforismo é um método que eu uso em sala de aula, é um método que os alunos aprovam e, como eu disse no último encontro, o maior prazer que eu tenho na vida e que não tem valor financeiro nenhum é quando o aluno, no final do semestre, diz para mim: puxa, professor, essa disciplina foi maravilhosa, né? Eu consegui ter uma noção geral, né, da cultura ocidental, de aspectos que modelam a vida social. Eu consegui sintetizar esses conhecimentos em aulas curtas, em pequenos fragmentos que a gente vai montando, isso são os aforismos, portanto, e que ajudam a gente a ter um conhecimento crítico, um conhecimento profundo da sociedade. Bom, o que você acha dos aforismos, né? Comenta aqui nos próprios comentários, né, para saber o que vocês estão achando disso. Então, diferentemente do que acontece em excelentes professores que palestram durante minutos a fio, aulas que são importantes, são relevantes, têm um conteúdo denso, mas diante do fato de que muita gente não consegue aprender no sentido de colocar para dentro, né? Não é só o aprender do aprendizado, né? Mas de aprender no sentido de trazer para dentro, né, da nossa subjetividade muitos desses conteúdos, o que eu estou propondo para vocês é essa metodologia que com certeza vai revolucionar a maneira como você aprende no duplo sentido, de apreensão, né, de colocar para dentro, assim como também de aprender no sentido pedagógico. E não para por aí, né, porque o aforismo vai trazer uma espécie de lupa sobre a sua mente, como você enxerga a realidade. Você vai conseguir comparar autores, vai conseguir traçar críticas existentes entre eles e até mesmo se transformar num protagonista do conhecimento. Porque o objetivo final do aforismo é que cada um de nós nos tornemos filósofos, nos tornemos críticos, nos tornemos capazes de construir o conhecimento. E conhecimento, você já estudou comigo o que é. É a capacidade da gente deixar nossa marca, a nossa assinatura no conhecimento que a gente adquire. E eu tenho certeza que o aforismo também funciona como um caleidoscópio, vai dizer o Walter Benjamin. Sabe o que é um caleidoscópio? Então, eu vou pedir aqui para a gente colocar a imagem de um caleidoscópio, mas cada movimento que a gente faz, o caleidoscópio muda a imagem, muda o foco, muda a direção, enfim, do seu conteúdo. Então, cada conteúdo que a gente aprende aqui de forma aforismática permite, no final das contas, que a gente enxergue várias situações da realidade presente, do passado, do nosso dia a dia, na esfera do trabalho, nos nossos cursos que a gente faz em outras faculdades, outras instituições de ensino. Bom, todos esses aspectos só reforçam a importância do aforismo. E eu não inventei isso, confesso, né? A única coisa que eu estou fazendo é transformar aforismos na forma de vídeos e metodologicamente aplicá-los para auxiliá-los no processo do conhecimento. Mas o aforismo, de fato, dentro da filosofia, se expande com Nietzsche e Walter Benjamin, mas a gente pode dizer que os poemas, desde Homero, na Antiguidade, quase 2.800 anos atrás, 2.900, já os poemas funcionam dessa forma, né? Assim como também dentro da literatura, a gente pode pensar, além do mais, o barroco alemão, o romantismo, e dentro do romantismo alemão, Schlegel, Novali, importantes autores diziam que o aforismo ele traz um diferencial. Que diferencial é esse?
né? É a capacidade não só de sintetizar o conhecimento, mas transmiti-lo de forma sensorial, emotiva e racional ao mesmo tempo, criando, então, senso crítico, permitindo articulação entre as formas de conhecimento das diferentes áreas, o aforismo é essencial para o caráter interdisciplinar, o que hoje tão cobrado dentro do conhecimento humano. Não adianta você só ser um advogado, um sociólogo, um filósofo. É necessário você saber dialogar com outras áreas do conhecimento. Então, estou aqui para auxiliá-los nesse processo e espero ser muito útil na confecção do seu conhecimento. E, claro, não se trata apenas de transmitir esses conhecimentos. Trata-se de fazer com que vocês se tornem protagonistas desse processo que é tão bonito, que é conhecer e difundir novas ideias, ou ideias já existentes, mas a sua maneira, da sua forma. Não é como muitos professores fazem, né? Ficar lendo o tópico de PowerPoint. Já viram isso? Essas aulas são terríveis. Isso é informação. O que a gente quer é conhecimento, é como aplicá-lo. E os aforismos são uma ferramenta importante para esses procedimentos todos que eu estou citando aqui para vocês. Bom, queridos e queridas, eu espero que vocês tenham gostado desse segundo encontro. A gente se vê amanhã mais uma vez com o terceiro encontro dessa nossa jornada inaugural do Clube de Aforismos. E amanhã a gente vai aprofundar os aforismos dentro do nosso clube de estudos. E aí eu vou mostrar com mais calma como funciona a nossa plataforma. Aí, se você se interessou por esses 2 primeiros encontros e acha que vale a pena investir, ingressar na nossa plataforma, você está convidadíssimo. É super fácil de aprender. Enfim, pessoas que já estão acessando de forma experimental a nossa plataforma têm falado muito bem. E outras pessoas que já viram vídeos meus em outras plataformas, Casa do Saber, entrevistas, sempre costumam dizer, puxa, como você se posiciona bem, como você fala bem, mas isso eu não criei, não é uma habilidade minha, né, desenvolvida por mim, é algo que eu aprendi com grandes pensadores. E eu quero passar isso para vocês. Então, no nosso próximo encontro, eu vou apresentar o que seria equivalente à Netflix que a gente está criando, né, o nosso clube de aforismos. Aguardo por vocês amanhã. Deixe seu comentário, suas dúvidas. A gente comenta ou responde o quanto antes, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado pela paciência de vocês. Até amanhã.